Quadro Agroações desta quinta-feira destaca mais uma vez a JBS e uma informação importante em relação às últimas atitudes da empresa, a JF principalmente, mas mais ligado à JBS, em relação a tentar colocar algum tipo de ventilação, ter alguma liquidez em relação às suas dívidas. Eu lembro que nós tivemos no começo desse mês de junho a confirmação de que JBS venderia a sua operação na América do Sul. Paraguai, Argentina e Uruguai seriam vendidos de uma maneira de alienação para a indústria frigorífica Minerva, também brasileira. Essa operação custaria cerca de 300 milhões de dólares, em torno de 1 bilhão de reais, os dados que foram divulgados pela JBS e confirmados pelo Minerva. Acontece que essa operação, que ajudaria a trazer alguma fluência na diminuição das dívidas da JBS que agora recentemente confirmou e passou para o seu conselho que quer vender também uma operação lá nos Estados Unidos, uma operação ligada a confinamentos, a abate de frangos na Europa e também 19% aqui da indústria Vigor, a indústria alimentícia Vigor de laticínios, ela teve aquela primeira decisão de alienação de indústrias frigoríficas na América do Sul para o Minerva, suspensa pela Justiça Federal do DF, do Distrito Federal. Essa decisão, ela foi comunicada nesta última quarta-feira e mexe bastante com o plano da empresa, que tem dívidas extremamente elevadas. Vamos ver os dados, então, para a gente retomar essa situação. O que foi suspenso pela Justiça Federal do Distrito Federal? A operação de alienação de plantas do JBS para a indústria Minerva. Na Argentina, ela passaria para a Pool Argentina, no Paraguai para a Frigomerc e no Uruguai para a Pulsa. Essas três empresas que o pessoal que está aqui no Brasil e que estão acompanhando a Agricultura BR pode não conhecer, mas quando você vê o nome dessas três empresas, você pode ler de maneira muito direta que essas empresas aqui são frigorífico Minerva. De acordo com a decisão da 10ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal, na avaliação do magistrado, o juiz Ricardo Leite, essa decisão acontece porque, na avaliação dele, a venda de ativos pode prejudicar o esclarecimento dos fatos que foram denunciadas em algumas operações da Polícia Federal, inclusive a Operação Bullish, que foi citada também nessa decisão do magistrado. Isso, claro, que prejudica a JBS que, como eu disse, tem um endividamento muito alto. Com essa situação aqui, que agora está suspensa, JBS teria uma arrecadação de cerca de 1 bilhão de reais, um pouco mais do que isso, em torno de 1 bilhão de reais, 300 milhões de reais, através da alienação dessa operação da América do Sul para o frigorífico Minerva. A outra maneira é através da venda mesmo de operação de confinamento nos Estados Unidos, foi anunciada essa semana, e também a operação com carne de frango na União Europeia, além de 19,2% da Vigor Alimentos, Vigor Laticínios aqui no Brasil. Com isso, ele conseguiria 6 bilhões de reais, pelo menos na expectativa dos administradores da JBS agora, o que somaria, juntamente com esses primeiro 1 bilhão de reais, 7 bilhões de reais para aliviar o endividamento de JBS, que é alto. Acompanhe conosco aqui, esse endividamento aqui foi atualizado em março de 2017 e as cifras são realmente muito fortes. Observe que a dívida líquida do JBS é de 47 bilhões e 800 milhões de reais. A dívida bruta de 58 bilhões e 600 milhões de reais. Chama a atenção também essa questão aqui dos valores, que 31% dessa dívida líquida, observe, 31% da dívida líquida do JBS tem vencimento em até 12 meses. É por isso que a empresa, a JBS e também a sua controladora JF, tomou a decisão de vender alguns ativos, de alienar alguns ativos para conseguir arcar com essas dívidas. E claro, está bem difícil a negociação dessa empresa com os bancos aqui no Brasil, uma dificuldade que já vinha sendo encontrada principalmente por endurecimento de alguns bancos, tanto públicos quanto privados, em relação ao acesso a crédito da JBS, que ainda enfrenta também uma espécie de levante,
tanto de consumidores finais quanto também do comércio varejista brasileiro. Aliás, esse levante, que é uma revolta de realmente não comprar produtos da JBS, fez com que a empresa negociasse, está negociando já há algum tempo, diretamente com os grandes grupos varejistas do Brasil, condições para que não tire as suas marcas de venda. JBS, que inclusive nas embalagens tem diminuído o nome JBS ou o nome Friboi nas embalagens. Vamos ver como é que vem as ações que JBS reagia nesse último dia 21 de junho. Você observa aqui que no dia 22 de maio foi quando a JBS ela teve o menor valor pago pelas suas ações, R$ 5,98. No dia 31 de maio chegou a R$ 8,07, no dia 6 de junho R$ 7,90, 14 de junho R$ 6,76 e no dia 21 de junho, nesta última quarta-feira, R$ 6,33. Apesar de você ver uma linha de queda para as ações da JBS desde o dia 31 de maio, em relação aos negócios que aconteceram no último dia 20 e também 19 de junho, há uma reação para os valores das ações.